Alô pessoal, mais um vídeo no canal para falarmos, é claro, do Flamengo, que já treinou nessa segunda-feira, pensando no duelo com o Cruzeiro nessa quarta-feira, jogo que eu considero o mais importante do Flamengo nessa temporada, pelo menos até aqui, é claro. O Flamengo conseguiu um empate 1-1 no Mineirão e agora precisa de uma simples vitória para conseguir a classificação às quartas de final da Libertadores da América. E a gente vai trazer uma ótima notícia no treinamento dessa segunda-feira. Vamos falar também sobre um goleiro. Pois é, a imprensa internacional noticiando que o Flamengo fez proposta por um goleiro. E é um goleiro que o José Botto conhece muito bem, porque ele já contratou quando era de um outro clube. E a gente vai trazer essa informação no vídeo de agora, mas antes, galera, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, soltarem o dedo no like, ativarem a notificação, compartilhar o vídeo com os amigos. Quero lembrar para vocês que o Flamengo tem uma sequência muito importante nos próximos dias, no próximo mês, digamos assim, nos próximos 30 dias, porque agora, dia 19, encara o Cruzeiro pela Libertadores, no dia 22, sábado, vai pegar o Cruzeiro pelo Brasileirão lá no Mineirão. Depois pega o Botafogo pelo Brasileirão. Arrisco a dizer que entre o jogo do Cruzeiro com o Botafogo, ou até mesmo o jogo do Botafogo com o Remo, no dia 6, o Flamengo vai pegar o Mirassol pelo Brasileirão naquele jogo atrasado. Então, recapitulando, dia 19 de agosto pega o Cruzeiro, dia 22 de agosto pega o Cruzeiro, só que pelo Brasileirão, dia 30 de agosto pega o Botafogo, é um domingo, 4 horas da tarde, no dia 6 de setembro, véspera de feriado, um domingo também, Remo lá, jogo difícil também, e no dia 13 pega o Corinthians pelo Brasileirão, um jogo aqui no Maracanã. Sequência difícil, será que até o Corinthians o Flamengo já vai estar na primeira colocação do Campeonato Brasileiro? Lembrando que o próximo jogo do Palmeiras no Brasileirão é diante do Vasco, que está em crise, zona de rebaixamento, fantasma da Série... Por falar em fantasma da Série B, obrigado a todos pela audiência hoje lá no SBT. A gente sempre com entretenimento, não só com informação, trazendo muita alegria na hora do almoço de todo mundo que estava nos assistindo. Pelo menos nas minhas redes sociais, fez sucesso total as brincadeiras que a gente fez hoje lá. E galera, é isso, futebol é isso, é brincadeira. Quando o Flamengo perde, eles me zoam também, e assim vai. Só que ultimamente eu tenho zoado muito mais do que sendo zoado, né? Dito isso, galera, vamos dar continuidade aqui. Por falar em Vasco, uma dúvida, quero saber a opinião de vocês, podem comentar. A postura do Thiago Mendes ao não cumprimentar o Neymar ali antes de a bola rolar, o que vocês acharam? Uma postura correta? Acharam errado? Tendo visto que ele está utilizando a faixa de capitão, ou seja, tem uma liturgia do cargo ali da faixa de capitão, do capitão. Enfim, quero a opinião de vocês, podem comentar à vontade. Vamos lá, galera. Antes de trazer a ótima notícia no treinamento do Flamengo dessa segunda-feira, vou falar sobre essa notícia que saiu na imprensa internacional. O Flamengo faz proposta por Dominik Kortajski, mais goleiro que é retorno ao Dinamo de Zagreb. O Flamengo entrou na disputa pela contratação do goleiro croata Dominik Kortajski, atualmente no Copenhague da Dinamarca. O jogador recebeu uma proposta financeiramente mais vantajosa do clube brasileiro nos últimos dias. A investida do Flamengo teria sido conduzida por José Botto, atual dirigente do clube e ex-diretor esportivo do Osijek. O rubro-negro buscava convencer Kortajski a deixar o futebol europeu e se transferir para o Brasil. Apesar da oferta considerada mais lucrativa, Kortajski teria decidido recusar a proposta do Flamengo. Bom, entrei em contato aqui com o Flamengo para saber se procede isso e me relataram: Vene, o José Botto acha muito bom. O José Botto que levou para o PAOK. Mas tudo isso é para o Dinamo dar mais dinheiro. Não procede que nós temos interesses e que fizemos proposta. Ou seja, o Flamengo negando publicamente e oficialmente que não fez proposta por esse goleiro e também não tem interesse. Não faz o menor sentido, né? Recentemente o Andrew recebeu proposta aí para ir para o futebol da Inglaterra, para disputar a segunda divisão lá da Inglaterra, porque o ex-treinador dele chegou lá na Inglaterra e queria levá-lo para lá, e o Flamengo não quis fazer negócio. Não faz o menor sentido o Flamengo ir atrás de um outro goleiro agora, fazer proposta, sendo que tem outras posições como prioridade. Vamos agora para a informação ótima do treino de hoje.
Pois é, o Flamengo se reapresentou, os jogadores titulares fizeram o trabalho regenerativo, aquele famoso regenerativo. Os demais foram a campo em um treino comandado por Leonardo Jardim. O tempo é curto para se preparar para pegar o Cruzeiro na quarta-feira. Pelo que me relataram no Flamengo, vai ser muito mais uma preparação focada em vídeo, né, do que propriamente no campo, porque o Flamengo acabou de jogar no domingo, embora tenha descansado muita gente ali. Por exemplo, Léo Ortiz ficou no banco, Samuel Lino ficou no banco, Jorginho ficou no banco, Arrascaeta ficou no banco. Então o Flamengo conseguiu uma boa vitória girando o elenco, falei isso no meu último vídeo, uma vitória extremamente importante em cima do Mirassol. E a boa notícia é o seguinte: Bruno Henrique, que havia sido desfalque aí no jogo contra o Mirassol, treinou no campo nessa segunda-feira. Eu já tinha dito isso para vocês, ele ficou fora do jogo contra o Mirassol, ainda estava com dores no local, ele foi preservado. Se o jogo contra o Cruzeiro fosse no domingo, ele entraria em campo. É muito difícil o Bruno Henrique ficar fora de um jogo um jogo importante como esse contra o Cruzeiro, por conta de dores no tornozelo. Pelo contrário, a gente já viu várias vezes o Bruno Henrique se esforçando ao máximo, indo através do esforço ali para poder entrar em campo e representar o Flamengo. Então, Bruno Henrique vai estar à disposição na quarta-feira, essa é a boa notícia nessa segunda-feira. O Flamengo tem esse jogo importante, o Cruzeiro vai ter o retorno de jogadores importantes, por exemplo, o Fagner na lateral direita, o Lucas Romero no meio de campo, não vai ter o Matheus Henrique suspenso, mas é a promessa de um grande jogo. E sempre lembrando, ingressos esgotados, não tem mais ingresso disponível, expectativa inclusive de quebra de recorde, tá? O recorde é Flamengo e Palmeiras no Brasileirão desse ano, com mais de 71 mil pessoas presentes. Como a torcida do Cruzeiro também já esgotou, vai comparecer em massa absoluta, a diretoria do Flamengo espera aí uma quebra de recorde, inclusive na renda, e eu estarei extremamente curioso para ver qual será a renda desse jogo. Tem tudo para ser uma grande noite, a ver quem vai passar de fase. Eu acho que o Flamengo tem um time melhor, chega num momento maravilhoso, fez 3 partidas seguidas muito boas contra a Vitória, contra o próprio Cruzeiro, quarta-feira passada, e agora contra o Mirassol. Ah, mas é o Mirassol, beleza. Mas ninguém chegou lá no Maior e meteu de 5 no Mirassol. O Flamengo conseguiu fazer jogando muito bem. E o Flamengo ficou perto de alcançar pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro a liderança do torneio. Vitória por 5-1 contra o Mirassol no interior de São Paulo. O Fla chegou a abrir 5-0. 2 gols de Pedro, que reassumiu a artilharia do campeonato. Ótima atuação de Luiz Araújo. Carrascal também deixou boa impressão e o Samuel Lino completou o placar. Esse resultado se torna ainda melhor e mais importante associado à derrota do Palmeiras no sábado para o Fluminense. Hoje, a diferença entre os times é de 3 pontos. O Palmeiras tem 48 pontos contra 45 do Flamengo, mas com um jogo a menos. O Flamengo ainda enfrenta o Mirassol, o jogo da 4ª rodada que não foi realizado, partida no Rio de Janeiro. A data não está confirmada, a CBF vai tentar encontrar um espaço nesse calendário. O jogo que inicialmente estava previsto para 26 de fevereiro. Só que um compromisso do Flamengo impediu que a partida fosse realizada. Vamos imaginar que o Flamengo vença essa partida, esse jogo a menos contra o Mirassol. Ele se iguala ao Palmeiras em 48 pontos, ambos ficam com o mesmo número de vitórias, só que o saldo de gols vai colocar o Flamengo na liderança. O Fla hoje tem 25 gols de saldo contra 21 do Palmeiras. É só importante contar que desde o início do Campeonato Brasileiro desse ano, em nenhuma rodada o Flamengo foi líder. O Palmeiras é líder em 18 das 23 rodadas e vem em sequência, sem perder a primeira colocação, desde a 7ª rodada. Os outros times que também foram líderes, o São Paulo por 2 rodadas, o Red Bull Bragantino e o Botafogo em 1 rodada cada. A impressão que eu tenho é de que o Flamengo, assumindo a liderança, não perde mais. Time mais confiável, time mais regular e com mais talentos. O Palmeiras, a impressão que passa é de que está batendo no fundo do poço. Situação parecida dos 2 últimos anos, em que liderava o campeonato e acabou entregando no segundo turno. Você pensa diferente? Tá confiante no Flamengo ou no Palmeiras? Já usa o espaço para comentário. Tô curioso para saber a sua opinião, beleza? E é isso, nação. Se você curtiu as informações de hoje, já deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma novidade sobre o Flamengo. Mercado da bola, bastidores, contratações e tudo o que acontece no Mengão em primeira mão. Agora quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque eu faço questão de ler o que a nação está pensando. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras!